Então, pessoal, nós vamos dar continuidade à nossa assistência de enfermagem e ostomias. E agora a gente vai falar mais específico, né, dos estomas intestinais, que são os estomas de eliminação. Então, a gente já viu, conforme a localização, né, que eles podem ser chamados de ileostomia ou colostomia, que daí estaria no intestino grosso ou no intestino delgado. Só que antes de a gente falar um pouquinho sobre as características desse estoma, a gente tem que relembrar, né, algumas coisas importantes do trato digestório, né? A gente sabe que o intestino delgado ele é composto de duodeno, jejuno e íleo, sendo o íleo a última parte, né? Duodeno é quando já sai do estômago, né? Jejuno e íleo. Então, nesse íleo aqui é onde a gente tem a quebra enzimática dos nutrientes, né? Então, é um local extremamente corrosivo, né? É onde tem essa quebra de gorduras e sais biliares. E ainda é importante lembrar que é onde tem a absorção da vitamina B12, né? Se a pessoa tirar uma parte do íleo, ela não vai conseguir estar absorvendo a vitamina B12. E nessa parte, qual que é as características das fezes? Elas vão ser líquidas, né? Muito corrosivas, né? Porque a gente ainda não teve a reabsorção de água e sais que acontece aqui no colo transverso, né? Daí, quando a gente vem para o colo ascendente, a gente já tem umas fezes semilíquidas, porém ainda corrosivas, né? No colo transverso, a gente tem já as fezes semissólidas, porque a gente já teve um pouco de absorção de água e nutriente, sendo já menos corrosivas, né? Um pH diferenciado. E quando eu estou pensando num estoma ao final do meu intestino grosso, eu já estou tendo a formação de um bolo fecal, né? Ou seja, de fezes sólidas, né? Que já não são corrosivas, que já estavam se preparando, né? Para serem eliminadas aí pelo reto e ânus, ok? Então, em relação às ostomias de eliminação, a gente classifica mais as ileostomias e as colostomias, né? A ilho vai ser um tipo de abertura, então, que vai estar fazendo a comunicação com o intestino delgado, que a gente já abordou, e elas vão estar localizadas sempre no lado inferior direito do abdômen, aqui nessa região, tá? Nesse tipo de ostomia, as fezes, então, são líquidas, né? Passando por um período de adaptação a ser semilíquidas ou semipastosas, mas via de regra, né, esse tipo de estoma, né, esse tipo de orifício libera fezes líquidas, normalmente de coloração esverdeada, né? Aqui, ó, a gente tem um estoma, uma ileostomia bonita, né, sem nenhum sinal flogístico, sem nenhuma complicação. Né? Então, aqui é a localização. Aqui é um aspecto normal de uma ileostomia, né? Ela tem que ter uma protusão. O que seria isso, né? Esse deslocamento para frente entre 2 a 4 centímetros, né, da parede abdominal, para evitar depois uma retração e para estar favorecendo ainda a drenagem dos efluentes, para favorecer a colocação da bolsa aqui ao redor, né? Aquela colocação da bolsa a gente vai ver mais para o final da aula, ela tem que ser o mais próximo possível aí desse estômago. Então, aqui uma imagem, né, de uma ileostomia. Aqui é como faz a fixação, né? Então, essa parte do intestino delgado, ela é exteriorizada, né? É feita uma dobra aqui, ó, e ela é fixa na própria parede aí abdominal do paciente, tá? Quanto que drena, né? É muito relativo, né? Vai estar relacionado estreitamente com a quantidade de alimentos e quantidade de líquidos que o meu paciente vai estar consumindo durante o dia. Mas ela tem um volume alto, tá? Em torno de 500 a 800 ml por dia. Porém, né, por estar localizada no ilho, a gente não sente tanto odores, né? Cheiros ruins, gases. E as fezes, como a gente já viu, elas são líquidas ou semilíquidas, podem ser esverdeadas. Uma grande quantidade de eletrólitos e enzimas são perdidos, né, são eliminados, porque lembra que é nessa parte que a gente faz a quebra aí de gorduras e sais biliares, que tem a quebra enzimática dos nutrientes, né? E o pH é muito alcalino, né? Então por isso que a gente fala que ela é corrosiva.
Já a colostomia, né, vai depender em qual parte do cólon esse estômago, esse orifício está fazendo a comunicação com o exterior. Aqui a gente tem vários exemplos já, ó, tá? E vão ter características diferentes comparado a ilho, né? A gente tem ainda, a gente pode ter a forma de exteriorização de duas maneiras quando eu tô falando em colostomia, né, em colo. Eu posso ter a exteriorização em alça, né, que é quando eu passo um catéter, né, por debaixo do meu colo, né, e fica dois orifícios abertos, ó, olha aqui o produto final. Ou eu posso ter a exteriorização normal, que é igual a da ileostomia, que é aquela boca, né, aquela fase terminal, aquele orifício terminal com contato com o meio externo, tá? Aqui a gente tem umas imagens, né, da colostomia, tá? Em alguns pacientes que não apresentam aí, ó, sinais flogísticos. Aqui esse amarelinho, gente, é realmente excreção do intestino, tá? Essa bolinha aqui. Mas estão todos bem bonitinhos, tá? Aqui uma paciente que já usa há muitos anos. E é aqui relacionado a algumas complicações dos estomas intestinais, então, né? Tanto grossos, do intestino grosso, quanto do delgado, né? Vai estar muito relacionado com a estrutura orgânica, né? A funcionalidade daqueles estomas, mas a gente tem complicações que a gente chama de imediatas, né? Assim que é feito o procedimento, ou complicações tardias, né? Eu posso ter uma necrose daquele meu tecido, uma retração, ou seja, o estômago começar a entrar de volta, né, pro corpo, pro organismo. Posso ter uma infecção, né, muito cuidado aí em cirurgias seguras, um sangramento, né, algum vaso foi rompido, ter um edema. Então, aqui nessas complicações imediatas, a gente vê muitos sinais flogísticos, né, dor, calor, rubor, inflamação. E as complicações tardias, né, a estenose, que seria um estreitamento, né, um apertamento dessa luz intestinal, enterorragia, quando a gente tem aí uma hemorragia dentro do intestino, algumas dermatites, o prolapso, né, nós vamos ver mais para frente, e uma hérnia paraestomal, tá, a criação de uma hérnia. Se ficaram com dúvidas, mandem mensagem no fórum, na sala do café, ou mandem um e-mail para a Pro.